Olá, estudantes. Nós vamos abordar o assunto, ou continuar abordando o assunto que é o mundo e a globalização. E o nosso enfoque que nós vamos dar nessa aula será os fluxos da rede global de negócios. Então a gente vai abordar, de novo, globalização sob a ótica do capital necessariamente que gira a partir das novas tecnologias, né? Então a gente vai primeiro chamar a atenção para vocês da quantidade de fluxo de mercadorias e serviços que giram a partir das grandes descobertas, principalmente a partir das novas tecnologias que propiciaram e que facilitaram a comunicação. Um exemplo é a questão do transporte. O transporte teve uma aceleração bastante grande a partir das novas descobertas, das novas tecnologias, e aí a gente tem um fluxo maior de mercadorias e serviços sendo veiculados pelo sistema de transporte que existe no mundo hoje. E nesse sistema de transporte, o que tem maior peso, que tem maior quantidade de transporte de mercadoria é o transporte marítimo. Vocês estão vendo aí dois mapas. Um mapa que está mostrando, na verdade, um gráfico que mostra a quantidade de mercadorias que são transportadas pelos transportes marítimos, e um mapa que tem uma visão a partir do polo. Então a gente chama essa visão de cônica, e ela mostra os principais pontos de circulação de mercadoria. A gente percebe que as principais áreas de circulação de mercadorias estão no Oceano Atlântico, porque liga a Europa com a América do Norte. Então perceba que existe esse fluxo ali que é mais intenso do que em outras partes do planeta. Uma outra questão curiosa também é a quantidade de cabos submarinos que nós temos hoje no planeta. Inclusive foi a instalação desses cabos submarinos que permitiu descobrir que no meio do Oceano Atlântico tinha uma cordilheira chamada Cordilheira Mesoatlântica, que comprovou uma teoria que é a teoria da separação dos continentes, a deriva continental. Então, quando começou a se instalar os cabos submarinos para a comunicação, principalmente entre a Europa e a América do Norte, descobriu-se essa falha geológica que tem aí, e aí comprovou-se uma teoria que existia até então, que comprovava que o planeta estava num processo de deriva continental. Então eram os continentes que estavam à deriva. E percebam que, de novo, a área que tem maior intensidade de cabos submarinos é da América para a Europa também. E essa quantidade de cabos submarinos, ela está intrinsecamente ligada à quantidade de informação que se veicula através desses cabos, né? Não só informação, como capital. O capital gira a partir desses cabos. E aí o acesso à internet, vocês têm um outro mapa que está sendo projetado aí, ele mostra a quantidade de acesso à internet que determinados países têm. A gente percebe de novo que os países mais desenvolvidos da Europa e a América do Norte têm uma maior intensidade de acesso às plataformas ou acesso à internet de maneira geral. Os fluxos de capitais, a gente percebe também que há uma intensidade nos últimos anos de um maior fluxo de capital. O capital é muito volátil, ele ora está num país, ora está no outro. Isso é possível em função das bolsas de valores. E nos últimos tempos explodiu na mídia, e é muito comum a gente ter, mesmo entre nós, aqueles que apostam nas criptomoedas, né? Essas criptomoedas, elas veiculam de forma muito rápida
pela internet, pelas bolsas de valores, e já tornou pessoas bilionárias da noite para o dia, como também tornou bilionários paupérrimos da noite para o dia. Há que se chamar atenção para cuidar com isso também. Outra questão colocada no livro de vocês, na página 145, diz respeito à crise que aconteceu em 2008. Na sequência, eu vou colocar, na sequência do vídeo, colocar na sequência para vocês observarem aquilo que está colocado aí sobre a crise de 2008. Em resumo, ela foi aquilo que a gente chamou de bolha inflacionária. O que foi essa bolha inflacionária? As pessoas tinham um certo acesso a empréstimos de forma muito fácil, capital podre, que a gente chama, e não tinha muita necessidade de comprovar que você iria honrar o empréstimo que você fazia. E aí muitos utilizaram para garantir esse empréstimo as suas casas. E aí muita gente começou a tomar empréstimo e as casas começaram a ser vendidas mais de uma vez e para mais de um banco, né? Então isso gerou uma bolha inflacionária e que resultou naquilo que a gente ficou conhecido como a crise de 2008. Alguns teóricos dizem que ela foi uma crise maior ainda que a crise que aconteceu em 1929, o crash da Bolsa de Nova York. Por quê? Porque a gente tinha comunicação em larga escala agora em 2008. Não era mais como em 1929, que as pessoas não tinham condições de estarem se comunicando. Uma vez que tinha muito maior acesso às informações, essa crise foi muito maior em proporções, porque ela atingiu o mundo todo, né? E ela não acabou ainda hoje. Nós estamos mais de 10 anos depois dela, e a gente ainda vive resquícios dessa crise de 2008, que foi a bolha inflacionária nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos e se alastrou para o mundo todo. Só para fechar o assunto, nós temos aí a questão das cidades globais e das megacidades. Elas têm diferença uma da outra. As cidades globais, existe uma hierarquia. Existem as cidades beta, cidades alfa, cidades ômega, e elas são classificadas de acordo com a oferta de bens e serviços que elas fornecem à população. Por exemplo, bolsa de valores, aeroportos internacionais, portos com capacidade de receber cargas e grande volume de cargas, transatlânticos, né? Tudo isso classifica uma cidade para ela se tornar uma cidade global. Nós temos no Brasil 2 cidades globais, a saber que seria a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. E elas têm suas classificações dentro desse processo. Por que essas 2 cidades? Porque elas têm um grande fluxo de pessoas, mercadorias e serviço, e uma delas, São Paulo, tem a Bolsa de Valores, que é a Bovespa, né? E aí circula todo o capital que existe no Brasil. Ela não é a capital brasileira, mas necessariamente é a capital financeira do país. Qualquer empresa, qualquer grande empresa que se preza, tem um escritório na cidade de São Paulo, em função de que é ali que gira o capital financeiro do país. Ficamos por aqui. Logo depois dessas atividades, desse vídeo com proposta de leitura do material que vocês têm no livro didático, muito provavelmente eu farei uma proposta de atividade avaliativa ou atividade para vocês responderem no Google Sala de Aula. Um abraço e até mais. Esperamos que a pandemia acabe e que o pandemônio seja destituído.